Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Minha Oficina, tá? Se você clicou nesse vídeo, seja bem-vindo, tá gente? E não se esqueça de se inscrever no canal, tudo bem? Isso aí você ajuda aí a gente a fazer mais vídeo aula para vocês, tá? Se você clicou, gente, nesse vídeo é porque você realmente está interessado em aprender aí a calcular a raiz quadrada de um número irracional, tá gente? A gente vai calcular por duas formas distintas, tá gente? A primeira forma, ela é bem específica, tá gente? A segunda forma só é válida a partir da raiz quadrada de 3, tudo bem? Então vamos lá. Então a gente vai trabalhar com números de raiz quadrada de número irracional, tá? A gente vai trabalhar com a raiz quadrada de 2, a gente vai trabalhar com a raiz quadrada de 3, tá bem? Raiz quadrada de 5, 6, tá? Raiz quadrada de 7, de 8, tá? E, claro, 10 e 11, tá? Cada nosso vídeo aula a gente tinha pegado dois números irracionais para fazer o cálculo, tá? A gente vai ter vários vídeos aula aí sobre como calcular números irracionais, tá, gente? Então a gente vai sempre fazer dois modos distintos, sendo que o segundo modo é válido a partir da raiz quadrada de 3, beleza? Então vamos lá aprender sobre raiz quadrada de um número irracional. Bom, gente, primeiro a gente começar aí pela raiz quadrada de 2, tá? Então na raiz quadrada de 2 o que acontece? Nós vamos estender ali, tá? A raiz quadrada, ok? A gente vai estender ele para poder a gente conseguir fazer o cálculo, beleza? Então, estendendo a raiz quadrada, tá? Ok. Então, o que acontece agora, gente? Eu tenho que achar um número quadrado perfeito, tá? Bem próximo do 2, ok? Então, nesse caso aí, é o 1. Então, 1 é o único quadrado perfeito bem próximo do 2. Então, vou colocar 1 aqui, ok? Então, se eu pegar, veja só que 1 ficou dentro da raiz, né? Porque ele está embaixo do 2. Então, raiz quadrada de 1 é o próprio 1. Ok, então esse 1 eu vou colocar aqui. Ok? Então, o que acontece agora? Eu vou subtrair 2 menos 1. Subtraindo 2 menos 1 dá 1. Qual é o segundo passo? O segundo passo, gente, é acrescentar 2 zero. 2 zero, sempre. Vocês vão ver que sempre a gente vai acrescentar 2 zero, ok? Então, acrescentando 2 zero. Beleza. O que acontece agora? Né? A gente vai dobrar o divisor. O dobro de 1 é 2. Beleza. O que acontece agora depois? Eu vou, né, dar um espaço aqui vezes um espaço, tá? Então, olha só. Espaço vezes um espaço. Igual. Quem é esse cara que vai entrar aqui? Beleza. O cara que está aqui, vai entrar aqui, gente, é um número bem próximo de 100. Ou seja, eu vou acrescentar um número aqui e esse número que eu acrescentar aqui, vou repetir aqui também. Quando multiplicar ambos, né, esse número aqui com os dois que vão estar aqui, tem que dar um número bem próximo de 100, ok? E esse único número é o número 4. Então, 4 vezes 24 é 96. Esse 96 eu vou colocar embaixo do 100, ok? Subtraio ele. Subtraindo, eu vou ter o quê? 4. Como este 4 serviu, eu vou colocar ele aqui em cima. Lembrando que vai ter uma vírgula, tá? Então, 1,4. Então, 4 é o primeiro número, tá? Aí, depois da vírgula, beleza? O que acontece agora? Eu vou acrescentar 2 zeros de novo aqui no 4, fica 400. O que acontece agora? Lembra que a gente dobrou 1, que deu 2? Agora a gente vai dobrar os dois números como se fosse um só, né? Então, 14, dobrando 14, 28. O que acontece? Espaço vezes espaço. Espaço vezes espaço. Ok. Então, eu tenho que acrescentar um número aqui. Este número que entrar aqui vai ser o mesmo daqui. Quando multiplicar com os 3, tem que dar um número próximo de 400, tá? Então, o único número é o 1. Se eu colocar o 2, vai passar, vai dar mais de 400. Então, fica o 1. 1 vezes 281 é 281. Repete ele debaixo do 400. Subtrai, né? Subtraindo, 119 é o resto. Beleza? Como um serviu, esse 1 que serviu, vem para cá para cima. Ok, tá ali 1. Agora, acrescenta 2 zeros novamente. Fica 11.900, ok? Agora, a gente vai dobrar de novo. A gente dobrou 14, que deu 28. Agora, a gente vai dobrar 141. Dobrando ele, 282. Espaço vezes espaço. Ok. Então, eu vou colocar o número aqui. Esse número que eu colocar aqui, vou repetir aqui. Ok? E, quando eu multiplicar, tem que dar um número próximo de 11.900. E o único número é o 4. Se eu colocar o 5, vai passar. Então, 4 vezes 2.824 é 11.296. Repete ele ali, subtraindo, eu vou ter ali 604. E aí a gente podia acrescentar mais 2 zeros e continuar com o cálculo, tá, gente? Então, como esse 4 serviu, eu coloco aquele de trás do 1. Então, fica 1,414.
tá? Então, a raiz quadrada de 2 é aproximadamente 1,414 e mais um monte de números, porque ele é um número irracional, ele é infinito aqui os números depois da vírgula. Só que a gente vai parar até a terceira casa decimal, tá, gente? Por quê? Não veio o intuito de a gente continuar aí mais. É só para você realmente aprender a tirar a raiz quadrada do número, se você precisar ir para um concurso vestibular. Tudo bem? Ok? O segundo modo, gente, não é válido por raiz quadrada de 2, só para raiz quadrada de 3 em diante. Ok? Então, olha só. Espero que você tenha aprendido, tá? Se você vê, né, que ficou com dúvida, repete o vídeo, você entender de novo, depois pega uma folha, tenta fazer sozinho para você aprender, tá, gente? Você só aprende fazendo, a prática leva à perfeição. Tudo bem? Se você não praticar, só assistir, você não vai aprender. Então, pratica que você vai ter, que você vai conseguir, você vai desenvolver aí. Tudo bem? Gente, você clicou nesse vídeo porque realmente você está interessado em aprender, beleza? E eu fico muito agradecido por isso. Então, vamos lá para o nosso próxima questão, né? Que é raiz quadrada de 3. Bom, na raiz quadrada de 3, gente, é o mesmo intuito. Vamos prolongar ali, né, a raiz. Prolongou a raiz, tá? E agora o que acontece? Eu tenho que achar um número quadrado perfeito, né, que bem próximo de 3. Ah, professor, mas é 4. Beleza. Mas se eu colocar o 4 aqui, gente, tá? Vai ficar 3 menos 4. Ok? Se eu botar o 4, mesmo que eu botei o 1 lá, né? Eu botei 1 debaixo do 2. Aí, raiz quadrada de 1, eu coloquei 1 aqui. Aí, se eu botar o 4, raiz quadrada de 4 é 2. Vou botar o 2 aqui. Só que não posso tirar de 3 menos 4. Não dá para tirar 3 de 4. Dá para fazer o contrário. Então, o 4 não vai servir. Ok? Então, o outro quadrado perfeito, quem é? É o próprio 1 de novo, né? Então, é o 1. Ok? O que eu vou fazer? Né? Como é o 1, porque o 4 não me serve, lembrando, o 4 não me serve. Por quê? Se eu colocar o 4 aqui, né, e raiz quadrada de 4 é 2, beleza, mas não dá para tirar 3 de 4. Se o 4 ficar no lugar do 1, não dá para tirar 3 menos 4, ok? Beleza? Então, o 4 não me serve. Então, vai servir o 1, é o outro quadrado perfeito. Então, eu vou colocar 1 que ele vai servir. Então, vou subtrair, né? 3 menos 1. Então, lembrando, raiz quadrada de 1 é o próprio 1. Então, vou colocar o 1 aqui, ó. Raiz quadrada de 1 é o próprio 1. Ok. Subtrai 3 menos 1. Então, 3 menos 1 é 2. Lembra do processo anterior? Acrescentar 2 zeros. Então, vamos acrescentar 2 zeros aqui. Acrescentando 2 zeros, ok? O que acontece agora? Vamos dobrar o 1. Dobrando 1, 2. O que acontece agora? Espaço vezes espaço. Então, o número que eu tenho que colocar aqui, esse número é o mesmo que eu vou colocar aqui também. Quando eu multiplicar, né, tem que dar um número próximo de 200. E o único número é o 7. E 7 vezes 27 é o quê? 189. Coloca aqui embaixo do 200. Subtrai, né, vai dar o quê? 11. Como 7 me serviu, vem para cá. Lembrando que vai entrar uma vírgula, né? Então fica 1,7. Então 7 é o primeiro número depois da vírgula, beleza? Agora eu vou acrescentar 2 zeros no 11. Fica aí 1.100. O que eu vou fazer agora? O mesmo processo da outra, né? Não lembra que eu dobrei 1, né? Dá 2, agora eu vou dobrar o 17 como fosse um número só. Dobro de 17, 34. Ok, 34. Dobro de 17, 34. Espaço vezes espaço. Agora eu tenho que acrescentar o número aqui. Este número vai repetir aqui. Quando eu multiplicar, tem que dar próximo de 11 de 1.100. Esse número é o 3, ok? A gente pode fazer por estimativa, tá, gente? Aqui já coloquei direto, já para você entender aí. Eu coloquei um 3, tá? Então, quando eu multiplicar, vai dar 1.029. Ele é mais próximo de 1.100. Se eu botar o 4, vai passar. Ok. Então, vou pegar o 1.029 e colocar abaixo de 1.100. Eu vou subtrair, vai me sobrar aí 71. Como o 3 me serviu, eu vou colocar o 3 aqui de trás do 7. Beleza? Ok. Então, o que acontece agora? Acrescenta 2 zeros de novo, né? Fica 7.100. Agora a gente vai dobrar 173. O dobro de 173 é 346. Espaço vezes espaço, né? Vou acrescentar um número, esse número vai repetir aqui. Quando eu multiplicar, tem que dar próximo de 7.100. E esse número é o 2, ok? Que multiplicando dá 6.924. Subtraindo de 7.100, vai dar o quê? 176. E a gente, como esse 2 serviu, eu vou repetir esse 2 aqui, ó. Ok? Então, a raiz quadrada de 3 é aproximadamente 1,732 e um monte de números. Então, a gente vai fazer até a terceira casa decimal. Não precisa mais de fazer, é só para você aprender a fazer o cálculo, tá, gente? Porque você pode esquecer aí,
tá no concurso público, no vestibular, e você já sabe como fazer. Esse primeiro método, gente, ele é exato, ok? Agora, o segundo método não é válido para raiz quadrada de 2, é válido para raiz quadrada de 3 em diante, tá? Lembrando que o segundo método é válido apenas raiz quadrada de 3 em diante com uma casa decimal. Somente como uma casa decimal ele é válido. Com duas casas, três casas, ele não é válido o segundo método. O segundo método só é válido com uma casa decimal. Tá, gente? Porque às vezes, né, no concurso, às vezes pede com duas casas, né? E muitas das vezes, a maioria das vezes, só com uma casa. Então, o segundo método, para uma casa decimal, é válido, mas para mais de uma casa não é válido, tudo bem? Então, vamos lá, para o segundo método. O que acontece no segundo método, gente? Eu vou querer calcular em raiz quadrada de x, aproximadamente, né, um número aí que eu estou substituindo por x. Quem é esse número? Aproximadamente. Ok, então o que acontece aqui? A fórmulazinha, gente, é essa. O número, a raiz quadrada desse número x, né, esse x eu vou repetir aqui. Eu vou somar com a raiz quadrada de um número mais próximo de x, ok? Dividido por 2 vezes a raiz quadrada desse número perfeito, mais próximo de x. Tudo bem? Então vamos lá. Então temos aí o 3, né? Raiz quadrada de 3, quanto é aproximadamente? Ok? Então, x é 3. Ok. Então, x é 3. Raiz quadrada de número perfeito mais próximo de 3 é o 4. Então, vou botar aqui, ó, o n, né? É o 4. Então, vou somar 4 mais 3. Embaixo, o n é raiz quadrada, né? Então, raiz quadrada de n. Então, como 4 é o n, então vai ficar raiz quadrada de 4. Então, vai ficar 2 vezes raiz quadrada de 4. Ok? Beleza. Então, 7 mais, desculpa, 3 mais 4, 7, né? Raiz quadrada de 4 é 2 vezes 2, está aqui. Então, 2 vezes 2 é 4. Repete o 7. E 7 dividido por 4, gente, é 1,7, aproximadamente um monte de númerozinho aqui. Só que esses números que vão aparecer aqui é diferente desses aqui, ó. Ok? Então, ele só é válido com uma casa decimal, ok? Ele só é válido com uma casa decimal. Então, esse processo aqui, gente, ele é exato para uma casa decimal. Mais de uma casa decimal não é válido. Já esse aqui, ele é perfeito para várias casas decimais. Tudo bem? Mas se você quiser usar esse método aqui, se no vestibular está pedindo para apenas com uma casa decimal, use esse processo aqui, que você não vai errar, tá? Então, lembrando, raiz quadrada de x é a que eu quero. Então, se é raiz quadrada de 3, o 3 é o x. N é o número mais próximo de x perfeito. Nesse caso é o 4, né? Perfeito, mais próximo de 3. E esse 4 vai ser tanto em cima, em n, quanto da raiz, ok? Raiz quadrada de 4 é 2 vezes 2, soma 3 com 4, 7. Divide 7 por 4, 1,7, beleza? Então, gente, a gente vai fazer outro vídeo aula, também com vários outros números racionais, para vocês aprenderem dos dois métodos distinto, tá? Lembrando que o segundo modo só é válido a partir da raiz quadrada de 13 e diante. Espero que tenham gostado do vídeo, tá? E até nossa próxima aula.